Espírito Santo, Todo-Poderoso, visita, Espírito Santo, Todo-Poderoso. Tua visita é essencial, é necessária. Vem, Espírito Santo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente neste lugar, meu Pai. Aumente a tua presença aqui. Intensifica, Senhor. Oh, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou? Canta, meus irmãos. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Aleluia. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clame por glória nessa noite. Aleluia. Diga glórias a Ele nessa noite. Oh, glórias ao Todo-Poderoso. Glórias àquele que é digno. Glória. Nós declaramos glórias ao Teu nome, Senhor. Nós declaramos glórias ao Senhor nesta casa. Oh, aleluia. Esse é o Deus que é santo, sempre Quem santo. já pisou Aleluia. do santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Estava agora orando aqui com vocês e eu pedindo a Deus a respeito de vocês, e Deus me falava no meu coração: fica tranquilo, meu filho. Deus falava para mim isso aqui hoje: fica tranquilo, estou cuidando deles. Estava orando aqui como eu sempre oro. Eu peço a Deus para guardar vocês, eu peço a Deus para não deixar ninguém na mão, curar, salvar. Uma das coisas que eu mais peço na minha oração por vocês é para que a fé de vocês não enfraqueça. Não pode. Senão vocês perdem a intensidade de adoração. E Deus me dizia no meu coração, enquanto eu estava orando aqui, Ele falava nitidamente no meu coração, nos meus ouvidos: fica tranquilo, estou cuidando deles. Amém? Eu quero que você escute isso aqui. Eu queria só cantar essa parte de glória, mas eu queria que você entendesse isso, para você entrar debaixo
nessa proteção, debaixo dessa cachoeira de Deus. É uma fonte que jorra o tempo todo do cuidado de Deus. Você já parou para pensar, irmãos? Escute isso aqui. Tudo que você faz, desde que você levanta, minutos após minutos, você não domina. Você não domina. Você levanta, vamos dar uma ideia, você levanta 5 da manhã, 5 e 1 você não domina. 5 e 2 você não domina. Você entende? Já parou para pensar nisso ou não? Você levanta 5 da manhã e você sai às 5h20. Você não domina 5h20. Você levanta 5, você não domina 5h20. Você sai e você não domina a sua saída. Aí eu vou lançar uma palavra sobre você nessa noite. Que Deus me falou aqui é aquilo que nós não dominamos. O que Deus quis me dizer? Pode ficar tranquilo, eu estou cuidando. Deus está dizendo, sabe o que? Eu estou cuidando das 5 e 1, das 5 e 2, das 5 e 3, 5 e 4, 5 e 6, 5 e 7. Estou dando só uma ideia, tá? Talvez você levanta 7, 7 e 1, 7 e 2, 7 e 3. Deus está falando com alguém aqui. Eu estou cuidando de você, minuto após minuto. Entra debaixo, fique debaixo, adore a Ele, louve a Ele, engrandeça a Ele. Você veio no lugar certo. A unção está sobre essa casa. Deus vai derramar sobre você. Cada minuto do seu dia, a presença de Deus vai estar lá. Todos os minutos do seu dia, Deus vai estar lá. Antes que você chegue, Ele vai estar lá. Eu glorifico o Senhor, meu Deus. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Meu Deus. E onde estiver, clamar pela glória, A glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Traz o altar da oferta para cá, por favor. Irmão Eni, pode ser irmão Eni? Ou pastor Sérgio, pode continuar cuidando aí do Adam. O Eni vai trazer o altar da oferta para cá. Você tem a liberdade de operar nesse culto seu amor, seu favor, sua gratidão, sua fé, seu carinho. Enquanto o diabo quer destruir a obra de Deus, os crentes querem construir ela. Para destruir, para derrubar, para enfraquecer tem o diabo. Mas para unir força e manter essa obra de pé tem a gente. Então Deus conta com você. Deus está falando com você aqui nessa oração. Eu conto com você, meu filho. Sabe por quê, irmãos? Porque não faria sentido Deus mesmo descer para fazer tudo que nós precisamos fazer. Não faria sentido. Então para que a gente existe? A gente existe para fazer o que nos cabe. Nós precisamos adorar, nós precisamos nos reunir como igreja, nós precisamos ofertar, nós precisamos pregar a palavra, trazer gente para ouvir a palavra, ser bênção na nossa família, ser um pai exemplar. A gente precisa fazer isso. Deus não pode fazer isso. Então, se você tem, sai do seu lugar, oferte aqui, ou aqui no Pix da igreja, você pode fazer essa bênção se derramar. Tá? Não é porque é no Pix que você vai dar a pior oferta, não é porque ninguém está olhando sua oferta que você vai dar a pior oferta. Dá aquela que você pode dar e que seja a oferta que Deus possa agradar dela. Dá uma oferta com amor. Talvez é pequena a oferta, mas ela é de amor, é muito carinhosa, é do seu fundo do coração. Senhor, usa as mãos dos santos, profetizo na vida desse pessoal, eles nunca sentirão falta. Tudo vai dar certo na vida do teu povo, porque eles estão ajudando, meu Pai. Sem a ajuda deste povo, minha esposa e eu jamais conseguiríamos ir em frente com essa obra. O Senhor sabe disso, meu Pai. Não deixa esse povo, meu Paizinho, na mão. Dá a graça do Senhor, em nome de Jesus. Quero chamar aqui o pastor Sander Sion. Amanhã tem o casamento do Mário Sérgio mais a Tatiane. Vem para cá prestigiar esses dois servos de Deus.
esse casal lindo que Deus presenteou para a igreja, para ser bênção neste lugar. Eles estão sendo bênção aqui. Ele vai passar a ministrar a palavra também, ele já canta. Vai ser bênção nessa igreja. Então vem para cá, 19 horas o casamento deles, tá? Vai ser lindo. Domingo tem a ceia acompanhada do batismo dela, da Tatiane. Vem para cá para a gente dar um brado aqui enquanto ela descer das águas ali, tá? Peço apoio, pode vir para cá. Peço apoio do irmão Erni, do pastor Sérgio Rocha, para nós montar a piscina de novo daquele jeito, né? A gente já está craque nela, então rapidinho a gente monta, né? Bem, paz do Senhor, irmãos. Podem se assentar, por gentileza. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui novamente. Ao meu Deus, aos pastores e a vocês também por estar aqui hoje, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui para vocês hoje a respeito da palavra resultado. Eu estou com a voz um pouco mais baixa hoje, porque eu estou um pouco gripado, a gripe pegou eu aqui de jeito, mas está tudo certo. Então, a palavra central da palavra que eu quero trazer hoje, né, da reflexão, é resultado. E aí eu quero que o Mateus já prepare aí para a gente, João capítulo 15, versículo do 5 ao 8. Se eu fosse pegar um tema para fazer essa palavra hoje, eu iria colocar esse tema com o seguinte título: para você ter uma vida de resultados, esteja com Deus. Amém? Então, para você ter uma vida de resultados, você precisa estar com Deus. Por que disso? Porque Deus é um Deus de resultado. Algo que eu posso trazer aqui é exatamente isso. Deus é um Deus de resultado. Porque quando você vê Deus falando algo na Bíblia, Ele fala e cumpre. Então, acontece aquilo que Ele fala. Quem consegue entender? Então, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele fala, acontece. Mesmo as coisas que ainda vão de vir, né, no nosso tempo, mas já aconteceu no tempo dele. Então, as coisas ainda vão acontecer, mas vão acontecer porque Deus é um Deus de resultado. E nós, como os filhos dele, nós precisamos compreender isso, que o nosso Pai é um Pai de resultado, e nós precisamos copiar Ele em relação a isso. Ser pessoas também de resultado. Pessoas que vão pegar para fazer algo, falar que vai fazer algo e vai acontecer esse algo. E ir até o fim com essa coisa. Amém? E aí, eu quero entrar nessa questão dos resultados e eu quero mostrar para vocês na Bíblia, que a Bíblia fala a respeito disso, né? Como Deus é um Deus de resultado. Vamos lá para João, capítulo 15, versículo 5. Coloca, tá NVI, tem NVT aí, Mateus? NVI também funciona. Olha só, vou ler aqui no meu. Versículo 5. Jesus, né? Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Então, a primeira coisa que a gente pega aqui, a respeito desse versículo, é que se sem Deus, se sem Cristo na nossa vida, nós não conseguimos fazer coisa alguma, então com Ele nós conseguimos fazer muitas coisas, né? E aí, essas muitas coisas, né, essa coisa alguma que está escrito aqui nesse versículo 5, é claro que a gente puxa para a parte espiritual, né? Porque muita gente pode falar assim, Sandra, mas eu consigo fazer um monte de coisa aqui e talvez nem preciso da ajuda de Deus, né? Como se eu consigo fazer com o meu próprio braço aqui. Só que nós precisamos lembrar que as coisas dessa terra, elas se findam e as coisas do céu, elas não se findam, né? Aquilo que é mais importante está lá com Ele, né? E isso aqui tudo vai passar e nós não podemos colocar isso como em primeiro lugar. Então, quando Ele fala que nós não conseguimos fazer coisa alguma, é justamente nesse ponto, de que até espelhando nas questões naturais, muitas delas a gente não vai conseguir fazer se nós não permanecermos nele.
E aí eu vou falar muito a respeito disso, né? Permanecer em Deus. Como que seria esse permanecer em Deus? Seria aprender cada vez mais da sua palavra. Seria cada vez mais a gente compreender o que Ele quer pra gente. E aí, aqui é interessante. Vamos recapitular esse versículo. Sim, eu sou a videira. Ele é a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. E aí nos outros versículos vai melhorar isso aqui mais, a gente vai conseguir compreender mais, mas a gente consegue ver numa questão visual assim, né? A videira, Jesus, né, Cristo, nós somos os ramos que produz o fruto. Só que se nós não estivermos conectados nessa videira, a gente não consegue gerar esse fruto. Então a gente não consegue fazer coisa alguma se não estiver conectado nele. Quem consegue entender? E aí eu posso até trazer um paralelo, como eu sempre trago, paralelos da vida real, né? Porque a vida aqui na terra, ela imita a vida no céu, né? Ela imita como Deus age com as coisas, né? E é engraçado que muitas das vezes a gente faz as coisas certas aqui, né? A gente faz as coisas certas aqui na terra, mas muitas das vezes por falta de fé, por falta de crença ou até mesmo de aprendizado, não faz a mesma coisa para Deus, né? Da mesma forma. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo da nossa vida cotidiana. Você entra em um trabalho, em um serviço, e aí, aqui no mundo material, esse serviço, ele funciona como se fosse uma videira. Esse serviço é a videira. Você que entrou nessa empresa, nesse novo ramo, você é o ramo dessa empresa, né? Quando você entra nessa empresa, você se torna uma parte dela, um ramo dela. E aí você precisa gerar frutos. Por quê? Porque lá na frente, nos próximos textos, vai mostrar que quando você não gera frutos, quando você não faz por onde, você é arrancado fora. E aí é exatamente o que acontece na vida. Se você participa de uma empresa e você não faz por onde, o que vai acontecer com você? Você vai ser jogado fora. É exatamente o que acontece. E aí aqui na terra, nós fazemos as coisas do jeitinho que tem que ser, porque senão a gente se lasca, né? Só que na vida espiritual é da mesma forma, né? A gente tem que levar da mesma forma e começar a pensar desse jeito. Porque, sendo bem sincero, quando a gente não trata a vida espiritual com a mesma seriedade que nós tratamos a vida material, fica parecendo que nós não acreditamos em tudo isso aqui, né, que a gente está fazendo. Fica parecendo que a gente está aqui só por estar mesmo, né? Porque se realmente as pessoas estivessem acreditando nisso que está aqui na palavra, as pessoas estariam fazendo 100%, né? Assim como fazem para a sua vida material. E aí, vamos para o versículo 6. Olha só o que eu falei. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. É interessante porque ele só não é jogado fora, ele é juntado em um monte para ser queimado. E aí, vamos pegar de novo, nossa vida material. Se você não faz a função que você precisa fazer no seu serviço, você é jogado fora. E aí acontece uma outra coisa, não só jogado fora como um ramo imprestável, você vai acabar secando. Porque pode ser que nessa empresa que você estava, você poderia fazer algo muito legal, né? Poderia ter uma habilidade muito legal ali, mas essa habilidade vai acabar se findando e vai acabar se secando. E aí você vai se tornar um ramo imprestável e vai secar para essa habilidade, né? E aí, se a gente avançar, olha que interessante, esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Qual? Os imprestáveis. E aí, por que e como que eu encaixo isso na nossa vida material? Como que eu encaixo essa questão do ramo ser, além de jogado fora, ainda queimado? A pessoa não cumpriu o serviço que ela deveria cumprir, né, no seu trabalho, ela é mandada embora, o seu nome fica manchado. E aí, quando ela vai para um outro lugar para fazer o mesmo serviço, a pessoa liga para outra empresa e aí fala: esse cara é bom, esse cara que está vindo aqui, ele veio daí, ele é legal. E aí o que acontece? Além de ser jogado fora, porque é imprestável e seca, ele vai ser queimado agora. O próprio nome dele vai ser queimado. Então
Então a gente percebe que a vida aqui na terra, ela traz um paralelo com aquilo que Deus fala, né? Que Cristo está falando aqui. Um paralelo com toda a questão espiritual, né? Toda a vida espiritual que nós precisamos seguir. Então, nós levamos a nossa vida muito a sério aqui na terra, né? Na nossa vida material, e levamos tudo isso aqui em consideração. Só que na nossa vida pessoal, né? E aí acaba que muitas das vezes a gente não leva isso aqui também para o mundo espiritual. Porque a própria Bíblia está falando a respeito disso, né? A gente percebe que isso só espelha para nós. Então por que nós não fazemos e tratamos com tanta seriedade o mundo espiritual da forma que Cristo está falando aqui e trazendo esse paralelo da videira? Amém? Todo mundo está compreendendo? Então é por isso que eu disse que quando as pessoas não fazem por onde para o mundo espiritual, para um crescimento espiritual, é como se ela não cresce, é como se ela não acreditasse nisso aqui, né? Em tudo isso aqui que você está fazendo. Você está vindo aqui adorar a Deus, está vindo aqui participar de um momento para crescimento espiritual, mas é como se você no fundo não acreditasse. É justamente porque você não cumpre 100% daquela palavra, né? Dessa palavra aqui que está sendo dita, né? E a Bíblia, eu acredito que todo mundo aqui acredita que a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus, né? Ela não erra, não está errada, né? Ela é 100% crível aos nossos olhos e à nossa mente. Então nós precisamos acreditar 100% no que está sendo dito aqui. E a gente consegue trazer esse paralelo da nossa vida, que já funciona muito bem, para poder aplicar no mundo espiritual. Amém? E aí, nos outros versículos aqui, que vai avançando, eu quero falar com vocês aqui o 7 agora, para a gente já acelerar. Olha o 7. Depois daquilo, mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Olha o tanto que esse versículo é forte. Mas se vocês permanecerem em mim, como que permanece em Deus? Em Cristo, né? Em Deus, crendo nele. E minhas palavras permanecerem em vocês. As palavras só conseguem permanecer em nós quando nós, primeiramente, acreditamos nela. E segundo, a gente estuda ela e está com a cabeça, né, o coração aberto para aprender cada vez mais. Porque se a gente só lê, e eu acredito que foi uma coisa que meu pai falou, né, no culto passado, se a gente só lê não adianta nada. Você tem que estudar. E além de estudar, você tem que colocar isso dentro do seu coração. E além disso, você tem que praticar isso. Porque só estudar, tem um monte de gente aí que estuda, um monte de teólogo que faz estudo e, sei lá, talvez, às vezes pode nem acreditar em algumas coisas que outros teólogos acreditam. Então é uma bagunça, às vezes, né? Você fica falando, meu Deus do céu, em quem que eu confio, né? Muitas vezes acontece isso na internet, né? Às vezes eu me pego com esse mesmo pensamento, né? Como é que pode ter tanta gente com um pensamento diverso a respeito do mesmo versículo? E aí o que você faz? Você tem que ler a palavra, e aí com a sabedoria que Deus te dá, você vai interpretar aquele texto e vai vir aqui para o culto e vai ter essa clareza cada vez mais a respeito disso. Deus vai te mostrar ao longo do tempo o que significa tal versículo, né? E aí a gente volta aqui para essa questão das minhas palavras. As palavras de Deus só permanecem na gente se nós acreditarmos, se nós estudarmos e se nós praticarmos. Porque essa questão da prática, ela é uma questão muito importante, porque nós vamos acabar nos tornando parte do que está escrito na Bíblia. E aí isso faz a gente ter mais fé cada vez mais, né? Você vai se tornar parte do que está escrito. Isso vai te dar cada vez mais força para você chegar em alguém e, né, falar da sua fé e conseguir frutificar na vida dessa pessoa. E aí o restante do versículo aqui, ó, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Mateus, volta só no 5, só para ver se o 5 é exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Olha aqui. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora vai lá para o 7, Mateus. Sem Cristo a gente não consegue fazer coisa nenhuma. Agora, se a gente permanecer
a sua palavra, que é a palavra de Deus, permanecer em nós, a gente vai poder pedir o que nós quisermos. Olha o tanto que é interessante. E aí você fala, na verdade você pode até pensar, talvez em alguns momentos, que você pediu muitas coisas para Deus, e aí talvez isso não foi atendido. E aí até um momento para a gente parar e começar a refletir, será que isso que nós estamos ou estávamos pedindo anteriormente, será que isso era a vontade de Deus para a nossa vida? Será que isso é algo que Deus gostaria que nós fizéssemos? Será que nós estávamos 100% aplicados na palavra para conseguir compreender que era isso que Deus queria para nós? Porque já aconteceu muitas das vezes, experiência com a gente, de pessoas vir para nós e falar assim, Deus falou comigo que é para eu fazer tal coisa. E aí, se Deus falou, vai fazer, né? Se é Deus que está falando, quem sou eu para falar alguma coisa? Então vai fazer. E aí a pessoa vai lá e quebra a cara. Por quê? Porque não era Deus que estava falando. E aí, o que falta é exatamente esse estudo, o que falta é exatamente essa prática da palavra de Deus. Porque todas as dúvidas do que Deus quer para você, que talvez você tenha, está escrito aqui. A gente vê, principalmente no Novo Testamento, isso acontecendo claramente e sendo falado para nós, né? O que é o verdadeiro evangelho? Quais são as coisas que Cristo anunciava e falava? Nós precisamos ter isso no nosso coração. E aí outra coisa interessante desse versículo: vocês pedirão o que quiser e isso lhes será concedido. Quando nós pegarmos a palavra de Deus de forma concreta e começarmos a aplicar na nossa vida e realmente fazermos parte disso e sermos uma parte da palavra de Deus, os nossos pensamentos, as nossas decisões e as nossas vontades e os desejos vão se tornar aquilo que Deus quer para nós. Vai ser exatamente aquilo que Deus quer para você. Por quê? Porque vai começar a alinhar baseado no estudo que você está tendo, baseado na palavra que você está adquirindo e baseado naquilo que você está vivendo. Então aquilo que estava desalinhado, você estava pedindo para Deus, Deus não ia te dar, porque não estava alinhado com aquilo que Ele quer para você. Agora, quando você começar a aplicar a palavra de Deus e isso começar a alinhar com aquilo que Ele quer para você, aí não tem como, o versículo vai se concretizar. Você vai pedir o que você quiser quando estiver alinhado com a palavra dele e tudo isso lhe será concedido. Amém? E aí entra o versículo 8. Olha o versículo 8. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, quando estivermos alinhados 100% com a palavra de Deus e aquilo que nós pedimos, né, Deus nos conceder, e nós estivermos gerando frutos a partir disso, a partir de uma grande sabedoria que Deus nos dá, cada vez mais adquirindo da palavra dele, nós vamos levar uma glória muito grande ao Pai. Por quê? Porque nós vamos estar espalhando e mostrando para as pessoas quem é Deus na nossa vida, né? O que Deus está fazendo através de nós. E é engraçado que quando a gente fala do Evangelho, sempre são sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que Deus quer que nós façamos, né? O que Cristo quer que nós façamos? Quer que influenciamos pessoas ao nosso redor, mostrando quem realmente Deus é, né? Através das nossas falas, através das nossas ações, de quem somos, nós vamos mostrar a glória do Pai, que está escrito aqui. Então, esses são os frutos espirituais que está sendo falado aqui. Esses frutos, volta lá no início do título que eu fiz para esse momento, que são exatamente os resultados. Os frutos, quando é falado aqui, a gente pode pegar essa palavra e trocar para resultado. Então, quando nós estivermos dando resultado, nós vamos levar grande glória ao Pai e demonstrar e aí isso demonstra quem são os discípulos de Cristo. É quando nós estivermos dando fruto, resultado, né? E aí a gente vê aqui através da palavra dele que Cristo está pedindo para que sejamos pessoas de resultado cada vez mais. Por quê? Porque o resultado é esse fruto que é gerado espiritualmente. Esse fruto é gerado através dessas pessoas que estão ao nosso redor, que vão ouvir da palavra de Deus cada vez mais.
Então, algumas coisas para a gente colocar na nossa cabeça e não esquecer a partir de hoje. Você está pedindo muito tempo a respeito de algo e está estudando a palavra, percebendo que talvez aquilo não está, o que você está pedindo não está alinhado 100% com o que Cristo quer de você, talvez você está pedindo errado. Talvez aquilo que você está pedindo não está alinhado 100% com o que Cristo pede, com o que Deus quer para a sua vida. Então, o que é preciso fazer? É preciso cada vez mais estarmos alinhados. Como que está alinhado? Cada vez mais aprendendo a palavra dele, estudando. E aí parece até ser algo muito simples, mas é exatamente isso que Deus quer para nós. Deus não ia deixar algo complexo para que nós façamos, né? Na verdade é algo simples, né? Ler, estudar, adquirir e viver essa palavra, né? Ser essa palavra cada vez mais. Então, tem pedidos que você está fazendo que não está acontecendo absolutamente nada? Acho que está na hora de nós observarmos e começarmos a alinhar com aquilo que Deus quer para nós. Amém? Outra coisa. Quando nós estamos com Cristo, é igual eu falei, quando nós estamos com Cristo, alguns dos desejos que tínhamos no passado, quando não estávamos 100% alinhados com a palavra dele, alguns desses desejos não vão mais aparecer na nossa vida. Alguns desejos que podemos considerar fúteis. E mesmo assim a gente às vezes pede para Deus, né? Desejos que não é aquele desejo que ele quer para você. E aí muitas das vezes quando a gente crescer um pouco mais na palavra, absorver um pouco mais e começar a viver um pouco mais essa palavra, a gente vai perceber que aquilo que nós pedíamos anteriormente era algo que Deus nem queria pra gente. Coisas fúteis, materiais, né, que nós podemos conseguir com o nosso próprio entendimento, né, que meu bem falou aqui no culto anterior, né, o nosso próprio entendimento, a gente pode adquirir algumas coisas e talvez nem precisamos pedir a Deus da forma como pedimos. Uma outra coisa que eu aprendo lendo essa palavra aqui hoje é que quando nós produzimos alguns frutos, e quando nós produzimos frutos, tem dois processos que a gente pode colocar que demonstra como que nós vamos produzir frutos. O primeiro é quando nós servimos, né, servimos, e aí está falando de pessoas ao nosso redor, né, nós estamos servindo as pessoas. E o segundo ponto é quando nós estamos transbordando. E aí, separando essas duas palavras, a primeira, servir, né? Quando nós estamos servindo alguém, e aí trazendo de novo o exemplo do trabalho, nós estamos servindo no trabalho em troca do fruto que é o resultado. E aí, se nós estamos servindo a Deus, ajudando ao próximo, nós estamos levando frutos, né, para essa outra pessoa. Nós estamos praticando esse servir. Agora, quando nós estamos transbordando, é um pouco diferente. Você pediu já tanta sabedoria a Deus, você já adquiriu tanta coisa que você não consegue guardar para dentro de si. E aí chega um momento que você não consegue mais guardar e precisa transbordar na vida de alguém. Imagina uma caixa d'água em que Deus está jogando a água dele em nós, né? Você é a caixa d'água. E aí existem outras caixas d'água abaixo e ao redor que estão em outros níveis de sabedoria. E aí você está recebendo essa água de Deus, recebendo tanta água, que em algum momento ela vai transbordar, a caixa d'água não vai aguentar. E aí vai transbordar para outras caixas d'água que estão abaixo. E aí esse é o transbordo que vai acontecer da nossa vida, quando nós pedimos sabedoria, quando nós aprendermos cada vez mais da palavra dele, né? Quando nós começarmos a dar esses resultados na nossa vida e demonstrar a glória dele na nossa vida. Amém? Então, eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo passa muito rápido, né? Eu desejo que essa mensagem tenha entrado no seu coração e você tenha compreendido um pouco e levado um pouco disso, e levar um pouco disso para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, né? E comece a praticar isso. Vamos cada vez mais ser pessoas que vão demonstrar resultados espirituais. Amém? Eu agradeço a oportunidade.
paz do Senhor. Todo mundo bem? Então agora nós começamos a campanha, né? Vamos começar a campanha de hoje. Crescimento financeiro. À luz da Bíblia. Crescimento financeiro à luz da Bíblia. A Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Gente, o Senhor prefere que nós obedecemos do que qualquer outro sacrifício que a gente fizer para Ele. Precisamos fazer a vontade de Deus, fazer o que é correto. É mais importante do que tentar compensar erros nossos com atos de religiosidade. Amém? Então, para nós crescer financeiramente, nós precisamos ser obedientes. Quem concorda? É isso aí. Abraão obedeceu a Deus e saiu da sua terra, da sua parentela e obedeceu, né? Quantas pessoas não têm essa facilidade de obedecer? E nós precisamos fazer como o pastor Sandessai estava falando, né? Nós temos que seguir essa palavra. Não adianta a gente apenas carregar ela para cima e para baixo, ou falar que somos cristãos, se nós não obedecemos a palavra. A chave para você crescer é você obedecer. Não tem como correr, nós precisamos obedecer. O Senhor fala para Abraão que fará dele uma grande nação e também ia engrandecer o nome dele. E se ele obedecesse, né, tudo isso ia acontecer. Então nós precisamos obedecer. Quando você está em uma empresa, foi como o pastor estava falando aqui, né, tem ordem lá. E quando você segue a ordem de lá, o que você faz? Você cresce, não é isso? É ou não é, gente? Então, nós crescemos. E a partir do momento que a gente cresce, a gente passa a ganhar mais dinheiro, não é verdade? Então, nós precisamos obedecer. Quando você tem preguiça, quando a pessoa tem preguiça, ela não cresce financeiramente, porque ela coloca barreira em tudo, né? Então, nós precisamos espantar a preguiça da nossa vida, porque se ela ficar ali, você não vai crescer. Aqui em Provérbios 6:6 fala assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha os caminhos e ser sábio. Quando fala aqui para a gente olhar para o caminho, né, da formiga e ser sábio, é a mesma coisa de falar assim, gente, reflita aí. Você quer continuar do jeito que você está ou você quer melhorar? Ou você quer ter uma vida melhor? É para isso, para a gente olhar e falar, gente, tá bom, mas poderia ficar melhor. Ou então tá ruim demais, então vamos melhorar. Ou vai querer ficar desse jeito o tempo todo? Esse texto é uma lição para nós. A formiga mostra que precisa trabalhar constantemente. A formiga mostra que ela não precisa de ter pessoas supervisionando ela, né? E a gente vê muito isso. Às vezes, com o ser humano, tem que ter um lá para ficar olhando. Porque se não ficar olhando, ele não quer trabalhar. Ele dá uma saidinha ali, né? E engana o chefe, o patrão. Então, a formiga, ela não é assim, ela não está nem aí. Ela quer fazer o trabalho dela e pronto. E nós precisamos aprender com a formiga. A formiga também, ela nos ensina que nós precisamos prevenir para o futuro. No inverno, né? Ou durante a seca. Nós precisamos prevenir em tempos de escassez. Você pode ficar desempregado, a gente pode adoecer, então nós precisamos prevenir. Quem aqui está prevenindo? Nós precisamos trabalhar, conquistar, reservar, né? Nós não podemos ser descontrolados ou então preguiçosos, né? Nós precisamos ter esses controles, porque como que a gente vai manter uma casa se a gente
morre de preguiça. Tem pessoas que até para falar, até para andar, anda arrastado, morrendo. Pelo amor de Deus, né? Nós precisamos animar, precisamos correr, trabalhar e conquistar, precisamos reservar, porque também não podemos ser descontrolados, sair gastando tudo que Deus te deu aí, porque depois você vai ter que sair pedindo emprestado, e aí vai só juntando uma bola de neve. Outra coisa, rapidinho para a gente finalizar. Esse outro texto fala em 2 Tessalonicenses 3:10, se não trabalhar, então não coma. Aqui Paulo está querendo dizer para a igreja de Tessalônia a importância do trabalho, a responsabilidade de sustentar a si próprio. Então nós precisamos tirar a preguiça dos nossos ombros e correr para cima, trabalhar. Amém? Porque nós não podemos ser cristãos passando necessidade, precisando o tempo todo de ajuda. Nós precisamos estar bem para a gente ajudar financeiramente as outras pessoas. E então, é isso, né? Tem mais coisas que eu separei, mas o tempo não dá. E a nossa campanha hoje é crescimento financeiro, à luz da Bíblia. Então, tem muitas coisas que a gente pode estar falando, mas deu para vocês pegar um pouquinho aí, né? Então, agora nós vamos estar orando. Quero convidar você. Vamos fazer o seguinte, o pastor vai passar, ungir a mão dele, o irmão Erni pega, unge a mão, vocês ungem a mão de vocês aí, porque vocês é que vão orar por vocês. Deus já deu autoridade para cada um de nós orar por nós mesmos. Vai passando o óleo, aonde está mesmo, no seu lugarzinho, pode ser. Sim, passa o óleo na mão. Passa, irmão Erni. Aí cada um unge a sua mão, acho que eu não falei direito, né? Cada um unge a sua mão e você mesmo vai ungir você e orar você mesmo. Vamos ficar de pé? Precisamos crescer financeiramente, à luz da Bíblia. Amém? Precisamos ser fiel, né, gente? Uma coisa boa para a gente falar aqui também, enquanto vai ungindo, nós precisamos ser fiel, porque a palavra de Deus ensina, né, que nós precisamos abrir a nossa mão e abençoar a casa de Deus. Quando a gente abre o coração para ser fiel nos dízimos, na oferta, Deus ele multiplica. Ele fala lá também que faz prova de mim, né? Então nós podemos fazer prova e ver o quanto Ele vai nos abençoar quando a gente abençoa a casa de Deus. Amém, Deus. Vamos orar? Pai, estamos aqui, ó Deus, aprendendo mais um pouquinho da Tua palavra. Queremos, ó Deus, andar conforme a Tua palavra nos ensina. Pai, hoje nós aprendemos que nós precisamos ser obedientes. Se nós formos obedientes, o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, não queremos ser pessoas desobedientes que não alcançam nada. Nós queremos declarar sobre cada um dos teus filhos que estão aqui esta noite, o celeiro dos teus filhos próspero, o financeiro dos teus filhos próspero, o emocional, todas as áreas dos teus filhos próspero, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos cada um dos teus filhos, que eles sejam fiéis ao Senhor, que toda bênção venha cair sobre a casa dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor revelou para nós aqui também na palavra que se nós cumprir tudo o que está nela, fazer direitinho, o Senhor jamais vai falar não para nós. Tudo que nós pedimos, o Senhor vai nos conceder. Então, ó Deus, abençoa esta igreja. Essa igreja está sendo ministrada palavras poderosas sobre elas e elas precisam entender o quanto é importante as palavras aqui neste lugar. Pai, nós aprendemos também hoje com essa ministração que nós precisamos largar a preguiça, porque se nós estivermos com preguiça, ó Deus, não vamos alcançar nada. E o Senhor não aceita a preguiça em nós. O Senhor gosta, o Senhor quer pessoas disponíveis para estar fazendo a obra do Senhor.
qualquer forma, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui e nós estamos com os corações, ó Pai, abertos para receber do Senhor. Que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós que estamos aqui, Pai, a Tua graça, o Teu poder e a unção do Senhor sobre esta noite, que é crescimento financeiro. Nós não podemos, ó Deus, estar servindo ao Senhor e passando por necessidade. Nós precisamos estar servindo o Senhor cheio de bênçãos, cheio de dinheiro, ó Pai. É dinheiro mesmo que nós precisamos. Muitas pessoas falam que dinheiro não é do Senhor. É sim, porque uma pessoa sem o financeiro abençoado, ela é uma pessoa triste, uma pessoa nervosa, uma pessoa que não consegue te adorar. Eu ministro nesta noite pessoas abençoadas financeiramente neste lugar. Que o Senhor venha abençoar a cada um de nós que estamos aqui nesta unção. Espírito Santo de Deus, derrama o financeiro abençoado sobre essas vidas no nome de Jesus. Está finalizado.